Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Hoje, domingo, pessoal. Domingo, dia 12 de outubro de 2025. Meus amigos, vou começar esse vídeo dizendo para você uma coisa. Uma das piores coisas no mundo que tem é a dominação. A dominação da mente. Sabe aquela coisa que você está dominado e você não consegue reverter a situação? A gente vê aí, né? Eu vejo, de vez em quando eu vejo vídeos de mãe na delegacia, ou então no necrotério, ou então no meio da rua, dizendo, meu filho, minha filha, tanto que eu te avisei, porque aquela pessoa estava dominada por drogas, dominada por um amigo, né, pelo papo de um amigo, de um namorado, de um marido, de um companheiro, dominado. E a gente vindo para a política não é diferente. A dominação, desde que o mundo é mundo, existe a dominação. Eu vou mostrar o primeiro vídeo aqui, gente. Nós vamos estar falando aqui sobre o Lula estar sedento por dinheiro, assim como um vampiro é sedento por sangue. Só falando assim. Mas eu vou mostrar um vídeo aqui, o primeiro vídeo aqui para vocês, dos jovens universitários, estudantes, criticando Lula. Nesse mesmo vídeo tem duas situações, o antes e o depois. Eles elogiando Lula, mandando o Bolsonaro sair do governo para o Lula entrar, e depois a crítica, e tem uma matéria em cima dessa crítica. Universitários, né, dizendo que está faltando um monte de coisa nas universidades, mas é um povo sem vergonha, porque essa gente aqui, eles são dominados. Eles já não conseguem entender que o Lula é um mentiroso, que o Lula é um encantador. Não vou nem falar de jumento, né, mas é um encantador de otários, né? Porque basta ele... A situação está crítica, gente, para eles, para qualquer situação que for. Mas eles são comunistas, porque já está na cabeça deles. Eles já estão dominados. É isso que eu falo para vocês. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou um brasileiro, eu sou um patriota. Isso eu sou. Eu sou um cristão, não abro mão disso, né? Por quê? Porque o homem em si, na sua essência, qualquer homem, ele erra e vai te levar para o erro, vai te levar para o buraco. Por isso que a gente tem que procurar apoiar sim, mas não seguir sedento. Faça sol, faça chuva, seja lá o que acontecer, ele pode fazer o que for de errado. Não, ele está certo, ele é santo. Não façam isso. Dominação. Olha esse primeiro vídeo aqui, vocês vão entender tudo e depois eu vou soltar mais vídeos. E olha, se você mora em outros países, principalmente nessa luta que nós estamos vivendo aí contra os Estados Unidos, nós não, o governo. Você que mora nos Estados Unidos, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho uma bomba para você. Aliás, eu tenho uma bomba para todo mundo. Gente, antes de eu soltar o vídeo, antes que eu esqueça, vocês lembram aquele auxílio emergencial que o Bolsonaro deu? Logo depois, né, o Bolsonaro já estava saindo, surgiu um assunto aí de que foi dado dinheiro para quem não devia e esse dinheiro tem que ser devolvido aos cofres públicos. Pois é, nessa onda, nessa luta do governo sedento por dinheiro, assim como o vampiro é por sangue, o Lula está querendo agora, está levantando, né, quem recebeu o auxílio emergencial e vai ter que devolver. Ele acendeu de novo essa chama e parece que está determinado a receber. Vocês têm noção disso? Isso é apenas um detalhe dessa sede desse governo por dinheiro. Mas preste atenção nesse vídeo aqui. Vamos lá. E depois vocês vão ver o vídeo do Haddad. O Haddad também em relação à Receita Federal. Preste atenção, vamos lá. Primeiro vídeo, os universitários. O arroz tá caro, o feijão tá caro, traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. Ao revés. O sucateamento afeta várias faculdades da Universidade Federal do Rio de Janeiro e os alunos deixam as salas de aula para ir protestar. A gente toda hora tem que lidar com falta de água, falta de luz, teto caindo, a educação física e a dança estão tendo aula em outros prédios, estão sem ter um prédio. Por causa dos cortes recentes no orçamento, o Instituto de Ginecologia da UFRJ suspendeu internações e cirurgias. A empresa que fornecia comida cancelou o serviço porque estava sem receber há 4 meses. O Instituto de Ginecologia é referência nas áreas de reprodução humana e oncologia e tem um orçamento anual de cerca de R$ 2 milhões.
Segundo a administração, mais de 50% foi cortado este ano. Nossas equipes também percorreram outras áreas da UFRJ. No departamento de Geologia, no campus do Fundão, as portas dos banheiros estão caindo e os pisos quebrados. E falta até papel higiênico. O sabonete é a mesma coisa. Não tem, nunca tem, não fornecem. De noite fica escuro porque a luz pisca, não tem luz. A gente de noite não consegue usar, tem que vir acompanhado com lanterna. Muitos microscópios não funcionam. Mais de 150 alunos, nós temos apenas 11 microscópios. E fica muito difícil, porque às vezes a gente tem que partir uma turma em 3 para todo mundo conseguir fazer a aula com calma, aprender o conteúdo direitinho, para ninguém sair defasado. E para dar conta das goteiras, sem manutenção, só o balde mesmo. Isso aqui, gente, não é só no Rio de Janeiro. Ela falou aqui, a Universidade do Rio de Janeiro, não é só no Rio de Janeiro. Está no Brasil inteiro. Esses jovens que vocês viram aqui fazendo depois reclamando, basta o Lula falar assim, tem uma reunião, nós vamos explicar a vocês por que eu não estou mandando dinheiro. Aí chega no ano de eleição, ele despeja um balde de dinheiro. Essas pessoas não é capaz de entender que o cara é mentiroso, que o cara é articuloso. Eles não conseguem entender o porquê, Josemir, articuloso. Porque um governo não pode viver, é ano de eleição, eu vou soltar, e depois eu arrocho de novo. Não pode, gente. Você tem que ter um equilíbrio. Aí quando chega no ano de eleição, ele se aperta todinho daqui, dali, pega aquelas verbas que é para campanha e começa a soltar. Ou então ele arrocha um setor, né? Esse setor aí não é muito meu lado não, vamos arrochar aqui, vamos soltar pro nosso lado. Aí os bestões, né, que estavam reclamando, é o Lula, que nada, já voltou, é porque estava sem dinheiro, ainda tá arriscado vir a público e fazer propaganda pro Lula dizendo que só faltou dinheiro porque a direita não aprovou o projeto tal, isso e aquilo. Por isso que eu digo, não seja enganado. Esse negócio de você ser dominado, gente, isso aí não vai levar você para um bom lugar não, tá certo? Vocês viram o primeiro vídeo, agora vamos aqui o primeiro vídeo de um senador falando a situação. Um ministro, gente, se blindando. Vocês vão ver também aqui o vídeo. Vou soltar aqui primeiro o vídeo dos carros que foram apreendidos, uma matéria sobre os carros, os veículos, os bens apreendidos daqueles ladrões do INSS. É de dar dó, é de revoltar qualquer um. Esse é o Brasil que a gente está vivendo aí com o governo comunista. E estão blindando os ministros que estão lá no Supremo Tribunal Federal, que esse governo comunista colocou, está blindando. Mas olha aqui que roubou seu, ou do seu parente, do seu tio, do seu pai, dá uma olhadinha, dinheiro que roubou do povo. Aqui, ó. Estão blindando esses bandidos. Rapaz, eu não sei quem rodou não, mas rodou feio, viu? Panameira. Esse aqui é uma Velar 911 M3 e uma M135. Os veículos foram localizados na garagem de um prédio comercial no centro de Brasília e confiscados pela Polícia Federal. Somados, os carros de luxo valem mais de 3 milhões e 200 mil reais. A suspeita é que eles pertençam a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos líderes do esquema contra aposentados e pensionistas. A localização dos veículos foi informada à Polícia Federal pela senadora Damares Alves, que tem um escritório no mesmo prédio. Recebi uma ligação dizendo que aqui no prédio onde eu tenho um escritório, nós temos alguns carros de luxo guardados, escondidos e que supostamente pertencem a um dos envolvidos do esquema do INSS. Em entrevista nesta terça, o advogado-geral da União destacou que os bens adquiridos com dinheiro ilícito serão utilizados para o ressarcimento das vítimas. O interesse nosso, o trabalho firme dos nossos procuradores é fazer com que cada centavo que eventualmente seja gasto com o dinheiro do contribuinte seja integralmente ressarcido por quem de fato lesou os aposentados e pensionistas. Nós estamos agora perseguindo a diferença para que nenhum centavo seja de fato pago pelo contribuinte brasileiro. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Agora, pergunta se esses caras aqui estão presos. Esse careca do INSS, o irmão do Lula, vê se alguém... Não tem ninguém preso.
Sabe por quê? Porque foram blindados. Blindados por quê, Josemim? Pelo Bolsonaro? Pelo algum ministro que o Bolsonaro colocou? Não. Pelos ministros, né? Por alguns ministros que o Lula colocou. Blindado, inclusive, estão deputados lulistas, deputados do PT, deputados de esquerda comunista defendendo. E você, nas eleições, ainda apoia essa turma, ainda coloca essa turma no poder. Guarde isso na sua cabeça, bota lá na tua agenda, não vou votar em ninguém comunista, em ninguém que apoie o Lula, ou que seja apoiado pelo Lula. Porque essa turma é isso aqui que vocês estão vendo. Gente, eu não estou de brincadeira, eu estou falando para você, eu quero o bem do meu Brasil. Eu não tenho nada contra você porque você é de esquerda, porque você é religião A, B ou C, não. Mas você não pode apoiar uma turma dessa que está quebrando, destruindo o país. Você acha que parou por aí? Preste atenção nesse outro vídeo aqui, ó. Um senador falando sobre o que eu estou, confirmando o que eu estou falando, ministro blindando. Vamos lá, terceiro vídeo. Presidente do Poder Judiciário, que acabou de fazer uma fala infeliz, o ministro recém-postado presidente do STF, falando: não toquem em nada do Poder Judiciário. Olha, nós temos que ter a humildade dos três poderes da República, começando pelo Executivo, passando pelo Judiciário e nós do Legislativo, em cortar gastos. Este país está quebrando. Nós não vamos conseguir pagar as contas. Não dá para viver de déficit todo mês como nós estamos vivendo. Então a gente precisa ter responsabilidade e isso tem que ser uma responsabilidade compartilhada, um pacto entre os três poderes para a gente resolver esse problema. Nisso, Valdo, eu concordo com você em gênero, número e grau. Pois é. Agora eu vou soltar o último vídeo aqui, gente, olha, você que mora nos Estados Unidos, você que mora em outro país que não declara renda, porque simplesmente não mora mais no Brasil, está recebendo lá seu salário em euros, né, em dólar, e não está declarando renda, porque às vezes, estou fora do Brasil, não tenho mais nada com o Brasil. Preste atenção nesse vídeo que você vai ver agora. E não é só você que está fora do Brasil, não. Quem está dentro do Brasil, o governo vai fazer um apanhado para saber quem está devendo, quem deveria pagar. Os caras estão sedentos por dinheiro. Eles vão fazer um levantamento retroativo para saber quem sonegou. Estão raspando com a unha. E vai pegar muita gente. Preste atenção nessa matéria aqui, é de extrema importância para você. A minha função aqui é mostrar para vocês, porque eu sei que nem todas as matérias a gente assiste. Tem muita gente que assiste Globo News, tem gente que não tem assinatura, não assiste, tem gente que não tem tempo, enfim, tem gente que não assiste TV de jeito nenhum, nem fechada, nem aberta, só rede social. Por isso que eu tô aqui para explicar para vocês, para mostrar para vocês. A gente faz um apanhado, vídeo daqui, vídeo dali, faz uma composição, dá a nossa opinião e mostra para vocês. Vamos lá. Último vídeo. Olha a bomba. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda. Fernando Haddad garantiu que a nova estrutura tributária vai rastrear quais são os brasileiros que estão irregulares fiscalmente a partir do ano que vem. Isso deve atingir milhares de pessoas que vivem no exterior. Não há um levantamento oficial, mas especialistas dizem que é aqui nos Estados Unidos que estão a maioria dos brasileiros que não formalizaram a sua condição de não residente junto à Receita Federal do Brasil. E sem essa declaração, você continua sendo considerado residente fiscal. Ou seja, tem que declarar imposto de renda anualmente. Corre o risco de bitributação, ou seja, pagar imposto no Brasil e no exterior. Multas por atraso ou omissão, bloqueio de CPF, impedimento de renovar o passaporte e afetar a conta bancária e a herança no Brasil. Todos os brasileiros precisam fazer essa declaração sem exceção. Quem ainda não fez deve correr para regularizar e evitar dores de cabeça, principalmente junto ao fisco. Mesmo para quem já está há anos fora do país, é possível fazer essa declaração de forma retroativa. Mas é preciso consultar um advogado ou um especialista em impostos para entender as regras. O processo é muito simples, fácil e gratuito e pode ser feito online no site da Receita Federal. É preciso entregar 2 documentos: a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva, geralmente até abril do ano corrente. Basicamente, a saída fiscal é quando um indivíduo solicita a saída definitiva fiscal no Brasil. Basicamente, ele vai deixar de ser residente fiscal lá no Brasil. Existe uma análise que diz quando isso traz um benefício fiscal para o indivíduo ou quando isso traz um malefício. Vale lembrar que mesmo quem não teve nenhum bem ou rendimento no Brasil
precisa oficializar a saída definitiva. É um processo burocrático, mas essencial para quem quer construir a vida em outro país. Um dos motivos pelo qual os brasileiros costumam dar saída fiscal no Brasil é evitar a bitributação, ou seja, pagar impostos nos dois países. Isso acontece em algumas estruturas fiscais específicas. Mas é importante se atentar se o indivíduo possui bens, renda ou benefícios no Brasil que exigem que ele mantenha a residência fiscal no país. Muito bem, eu acredito que deu para você entender. Nesse caso aqui, eles foram muito claros. Se você saiu do Brasil, você precisa fazer uma declaração de que saiu definitivamente, não vai voltar mais, não tem mais nada a ver com o Brasil. Porém, se você tem bens aqui, você tem alguma renda aqui, casa alugada, ou algum bem aqui, não tem como você fazer isso. Aliás, quem tem bem no Brasil, eu não sei como é que faria, aí procurar um advogado. Fazer a declaração de saída definitiva do Brasil, para não ter dois tipos de renda e fazer dupla tributação, e aí então sim, você só vai pagar imposto de renda lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Fora isso, né, se você saiu definitivo, não tem bens nenhum, mas não declarou que saiu definitivo, você vai ser pego pelo fisco aqui a partir do ano que vem, como está a matéria dizendo. Gente, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário. Muito obrigado por sua visita, obrigado por aqueles que estão contribuindo com o canal. Tá? Um ótimo domingo a todos, tá bom, gente? Até a próxima.